Olá pessoal, parada obrigatória, e o assunto da vez é a gente falar a respeito de tipos de resumo. Se você ainda não sabe sobre esse assunto, não deixe de assistir este vídeo até o final, pois as dicas serão bastante valiosas. Vamos lá! Quando a gente está falando de resumo, a começo de conversa, esse prefixo re, ele não é aleatório. Ele está dizendo que você precisa reolhar para algo e a partir deste algo você montar alguma coisa que vai favorecer a sua vida. O resumo ele serve tanto para auxílio a estudo, para auxílio à produção de trabalhos de conclusão de curso. Ele contribui para que você possa relembrar coisas, relembrar assuntos. Ele favorece a você e muito. E aí, quando a gente está falando de resumo, existem dois tipos. O primeiro deles é quando a gente está chamando de resumo esquemático. Vamos olhar aqui o quadro. Quando eu estou falando de resumo esquemático, é quando a gente está falando de tópicos, informações básicas que vão favorecer a sua vida. E aí, o primeiro resumo esquemático, eu digo que é sumário, um livro. Imagina um livro sem um sumário. O título que cada capítulo estabelece, de certa forma, ele já vai ajudar e muito a você saber qual é o assunto que está sendo tratado naquele determinado livro. Então, o sumário, ele é um esquema dentro de uma ordem por página que vai estabelecer de página tal a página tal, vai falar sobre tal assunto. E aí isso vai ajudar bastante você a mais ou menos entender o que é que você vai querer ler. Porque nem sempre do livro inteiro você vai lhe interessar. Eu pego um livro que tenha vários, ou uma revista que tenha várias matérias. E aí dentro dessas várias matérias não me interessa todas as matérias, me interessa aquela matéria específica. Se por acaso não existisse sumário, eu teria que folhear, ler até chegar àquilo que eu quero. Com o sumário, ele já favorece e muito a facilidade de tentar captar qual é aquele capítulo, qual é o assunto daquele capítulo e ler para me informar. Um outro tipo de resumo esquemático é o mapa mental. Hoje em dia é fundamental. Existe a neurociência, está aí para tentar explicar o quanto o mapa mental favorece digamos que, agravar certos conhecimentos, independente de qual seja a matéria. Todas as matérias acabaram aderindo a mapas mentais. Por exemplo, isso aqui que eu acabei de fazer. Isso aqui é um mapa mental básico, em que eu digo o assunto principal é resumo. O resumo ele se divide em esquemático e não esquemático. Os tipos de resumo esquemático são tais e o tipo do não esquemático é uma breve explicaçãozinha. E aí você vai ter um resumo sobre este assunto que vai favorecer a sua mente a gravar as informações principais. Mapa mental, a gente utiliza palavras-chave. Básico, que é algo que sempre foi usado. O professor usa muito em sala de aula quando usa o quadro, o professor usa muito quando utiliza o PowerPoint, por exemplo, ou o Prezi. O aluno, na hora que vai apresentar seminário, usa muito de mapa mental, porque são palavras-chave ou expressões-chave que contribuem para que você fale sobre algo. E, de certa forma, isso acaba sendo um resumo, porque o conhecimento, tá aqui, você organizou, você tentou utilizar palavras-chave fundamentais para tentar contribuir para que você entenda determinado assunto, determinada disciplina, determinada matéria ou conteúdo daquela determinada disciplina. Existe o esboço. Por exemplo, uma redação. Você vai e não quer fazer o texto inteiro, por exemplo. Então você acaba fazendo um esquemazinho da sua redação, é o primeiro esboço da sua redação. A minha introdução vai ter tal ideia, eu vou usar tais ideias no meu desenvolvimento, o tipo de argumento vai ser tal, e a conclusão, quem vai fazer o que, vai fazer como, para quem, repercussão, coloca essas perguntinhas e responda ao lado. Eu vou ter um esboço objetivo, prático, rápido e vai ter, de certa forma, um resumo do meu texto. Eu coloquei através de palavras-chave, de esboços ou mapas mentais, algo que vai favorecer a sua vida. Então, resumo só vem para ajudar. Resumo só vem para favorecer. No entanto, tem
Tem pessoas que aprendem realmente escrevendo. Aí a gente está falando de um outro tipo de resumo. É aquele resumo em forma de texto, que vale de ressaltar. Muita gente tem dificuldade na hora de fazer o resumo, porque às vezes o próprio resumo ele fica maior do que o texto original. Às vezes a pessoa diz assim: como é que eu vou fazer o resumo? Pega as principais informações. Aí você começa a ler o texto, aí pega o marca-texto e... Isso é importante, isso é importante, isso é importante. E no final das contas, praticamente o texto inteiro está com marca-texto. Então você, a partir daí, vai fazer um resumo. Você vai fazer uma cópia e acrescentar ainda algumas outras palavras para o texto acabar sendo maior do que o texto original. Não, resumo não tem espaço para isso. Resumo é objetivo mesmo. Ele faz alusão ao re, que é o quê? Eu estou fazendo um resumo, uma paráfrase. Eu estou utilizando palavras que são minhas, mas eu estou mantendo a ideia original do autor. Então, eu peguei um capítulo X e o professor de geografia pediu para que eu resumisse esse capítulo e apresentasse, entregasse em sala para ser avaliado. Como é que eu vou fazer esse dito resumo? Primeiro, eu preciso, na minha introdução, é um texto que vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão, geralmente, né, um texto curto, que não ultrapasse de uma página, né, vai depender muito, vai depender do tamanho do texto, mas até quando eu vou falar, por exemplo, resumos acadêmicos para monografia, poxa, é a competência que você tem de fazer, sei lá, 50 páginas e resumir em 15 linhas, 12 linhas. Então, essa competência nata, que é também um outro tipo de resumo não esquemático, é um resumo em que você vai apresentar palavras e organizar isso em formato de texto, mas você precisa se preocupar com as principais informações que o texto tem. Primeiro, introdução. Você precisa ter noção de qual é o assunto daquele capítulo e qual é o propósito, o objetivo do autor com relação àquele capítulo. Então aí você vai ter uma introdução. Um desenvolvimento. Quais são os pontos positivos, os pontos estratégicos que o autor utiliza para atender aquele objetivo? O objetivo dele você já disse lá na introdução. No desenvolvimento é o que ele vai, quais são as ideias que ele vai desenvolver para, digamos que, manter aquele objetivo. E a conclusão, qual a conclusão do autor com isso? Que você vai colocar de maneira bem objetiva. Resumo é conciso, resumo ele é objetivo, resumo ele é claro, resumo é tentar evitar ao máximo repetição de palavras e ser o mais objetivo possível. Isso eu falo para resumos de um modo geral. Os resumos científicos eles já vão ser muito mais concisos, muito mais, porque aí vai ter um parágrafo só. E é a sua competência de apresentar, dentro de um resumo acadêmico, por exemplo, dizer qual é o tema, dizer qual é o objetivo geral do tema, dizer qual foi a metodologia utilizada, dizer quais são os resultados dessa pesquisa e as considerações finais. É a sua competência de apresentar todas essas informações em um único parágrafo que vai ter até 15 linhas no máximo mesmo. E isso não é fácil, é com prática, é com técnica que você vai se garantir. E é isso. Se por acaso você ainda não segue este canal, não deixa de seguir. Também não deixa de comentar, não deixa de dar o like e o principal, compartilha! Afinal de contas, compartilhar conhecimento nunca é demais. Estamos no Verificando a Língua Portuguesa. Beijo pra vocês, ó. Tchau, tchau.